Bom dia, bom dia! Vamos para mais uma leitura da nossa devocional dos 90 dias. Hoje iniciaremos o livro de Apocalipse. É isso aí, último livro da Bíblia. Para você que está lendo o Novo Testamento, hoje é o dia 76 de 90 dias lendo a Bíblia. Só que o Novo Testamento vai acabar dia 27 de março. Dia 27 de março nós terminaremos o livro de Apocalipse, né? E aí vai ser dado como dia 82. Então no dia 82 de 90 nós vamos terminar o Novo Testamento, mas nós vamos continuar no dia, até 90 dias no caso, nós vamos continuar até chegar aos 90 dias lendo os Salmos. Então depois que nós finalizarmos Apocalipse, nós continuaremos o livro de Salmos e iremos finalizar no dia 4 de abril com o Salmo 66 e o Salmo 67, e ali nós vamos fazer uma oração de gratidão, amém, por esse tempo da leitura. Então hoje, Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3, se você tiver com a tua Bíblia aí, pega ela, vamos ler juntos, amém? Pai, nós colocamos diante de Ti a Escritura, que o Senhor fale conosco, Pai, durante essa leitura, Pai. Hoje, nesse dia 76 de leitura, nós colocamos diante do Senhor Apocalipse 1 e 3 e os Salmos, Pai, de número 45, para que o Senhor possa nos ministrar e nos ensinar, em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que o ouvem, as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. E nos constitui o reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como o metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí em seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro.
As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. E descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos compreende o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último que foi morto e ressuscitado faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada dos quais estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos compreende que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o teu amor, a sua fé, o seu ministério, a sua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que eu farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam de suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como elas costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. E eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos compreende que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as suas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta, e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto,
Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos compreende que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos compreende que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego em que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças roupas brancas, para que possas cobrir sua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todos quantos amo. Se pois diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Até aí, Apocalipse capítulo 1 a 3, e vamos finalizar com os Salmos de número 45, o casamento profético do ungido. Amém? Salmo 45, com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua como a pena de um sábio escritor. És dos seres humanos o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantenha a espada à cintura, ó herói, cobre-te de esplendor e majestade. Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos portentosos. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob seus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e abominas a impiedade. Por isso, o eterno teu Deus escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com óleo de júbilo. Todas as suas vestes exalam o aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. As filhas dos reis te visitam, prestando honras, e à tua direita se posta a noiva real, ornamentada com joias em ouro puro de Ofir. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna, e assim encantará a tua beleza o rei. E sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes. Mas
que em suas vestimentas recobertas de ouro está em seu interior a dimensão de sua honra. Com trajes bordados com ouro é conduzida perante o rei, as virgens do seu séquito a acompanharão, e com regozijo e grande emoção entrarão no palácio do rei. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais, por toda a terra os tornarás príncipes, por todas as gerações lembrarei o teu nome, e eternamente hão de te louvar todas as nações. Amém? Finalizamos a leitura do dia de hoje. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos ensinar daquilo que nós lemos aqui, que nós possamos estar enxertados em Ti, conectados com as Escrituras e vivendo-as. Em nome de Jesus o Senhor conceda graça, misericórdia e nos auxilie em tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.